boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa da série A Sua Casa Ideal. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para que você possa construir a sua casa do zero, mesmo sem experiência e sem recurso. Muita gente me perguntou, né, o que é sem experiência e sem recurso, né? Eu achei essa pergunta interessante, porque o que é o sem experiência? Mesmo você que nunca construiu uma casa, não é engenheiro, não é empreiteiro, nunca se envolveu diretamente com obra, esse é o lugar para você estar, porque eu vou te ensinar, vou te falar como é que você pode fazer isso de uma forma muito assertiva, quer dizer, ter muita qualidade no seu resultado. Sempre aquilo que eu falo, 80-20. 20% de conhecimento, 80% de resultado, tá bom? E o que é a parte sem recurso, né? Então, eu tive uma pergunta de uma pessoa lá no inbox e tal, que, mas eu não preciso ter dinheiro. Não, você não precisa ter dinheiro, mas você precisa ter um crédito. É mais ou menos que nem quando você compra um imóvel pronto. Você vai comprar um imóvel pronto ou um imóvel na planta, que é o mais parecido com o que a gente trata aqui, você não tem todo o dinheiro, mas você tem, às vezes você tem o sinal, às vezes você usa o fundo de garantia, às vezes você parcela, enfim, às vezes você consegue financiar tudo, enfim, essa é a modalidade. No nosso caso aqui, você tendo um crédito aprovado, você sim vai poder construir a sua casa, comprar o seu terreno e ter todo o controle da obra. Tá? Então é mais ou menos isso que significa essa frase. Eu vou ver se eu melhoro ela para vocês aqui para ficar mais claro. Outro ponto que eu quero falar com vocês hoje, o que é? Hoje é a última live da série que nós fizemos, atalhos e obstáculos de como você construir a sua casa do zero, né? Então hoje a gente vai tratar um pouquinho, que é um tema que o pessoal me pediu muito, como ficar dentro do orçamento. Porque isso normalmente é um receio que todas as pessoas praticamente têm. Caramba, será que o dinheiro que eu vou ter vai dar para fazer a obra? Como é que eu sei, como é que eu não fujo do orçamento, né? Então, existe sim uma maneira de fazer. É isso que a gente vai ver no tema de hoje. Então, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Danilo, eu sou engenheiro, especialista em construções residenciais de alta performance e aqui eu dou dicas e ensino vocês como vocês podem construir a sua casa com o menor custo e o maior resultado, tá bom? Então vamos lá para o tema de hoje, que é planilha de custo, lista de materiais e como controlar o seu orçamento, para não escapar, porque eu sei que tem muita gente que tem essa preocupação e ela é muito legítima, porque se você não conhece o todo, né, como planejar, por exemplo, uma festa, se você não conhecer o todo, quantas pessoas vêm, o local e tal, tem uma série de informações, você vai ter problema. Com a obra é a mesma coisa. Lembra que eu falei sempre dos 3 pilares e um pilar que a gente usa muito no início, qualquer planejamento. E essa etapa está dentro desse pilar, tá bom? Então vamos lá. O que é um orçamento de obra? Então vamos começar bem pelo básico. Um orçamento de obra é, das etapas iniciais, talvez a etapa mais importante. Por quê? É ela que vai te dar o norte, vai te dar a direção, vai te dar uma noção, vai te dar uma clareza, você vai ter o valor da sua obra. Pô, Danilo, mas dá para confiar? Dá para confiar. Por quê? Existe um passo a passo. Mesmo um avião, quando voa, por exemplo, daqui para os Estados Unidos, né, do Brasil para os Estados Unidos, mesmo que por algum motivo, questões de vento, sei lá, turbulência, ele desvia um pouquinho da rota, ele volta para a rota e chega ao seu destino. É justamente isso que o orçamento proporciona a vocês. Uma ferramenta para que vocês tenham o controle de quanto você vai gastar em cada etapa, quais são os materiais que você vai utilizar, tudo que você vai fazer. Inclusive, eu ia fazer a divisão da tela com as planilhas, aí teve um problema aqui, mas eu vou mostrar um pouco as planilhas como fazer, tá bom? Outra coisa, outra função do orçamento é você saber o custo e o prazo.
não só o prazo de obra, porque você tem o destino, né, final, que é você tá com a sua chave na mão, na sua casa, descansando, se protegendo ultimamente, né, que a casa virou também um lugar de segurança, além de escola, lazer, trabalho, enfim. E muita gente tem buscado isso. Então lá, esse prazo é o prazo final, mas você tem prazos de cada etapa. Prazos de você fazer, por exemplo, a mobilização, que é quando você vai iniciar a obra, aí onde você faz a infraestrutura, que é ligar a água, ligar o esgoto, ligar a energia, porque sem isso as pessoas não vão poder trabalhar. Você vai ter a etapa de fazer a fundação, de você concretar, as etapas que você vai subir a alvenaria, as etapas que você vai fazer o telhado, as etapas que você vai fazer o acabamento interno, as etapas do acabamento externo, né? Enfim. Todas essas etapas, elas são bem conhecidas. E aí você fala assim, mas como é que eu faço isso, né? Então, outra função, a última função do orçamento é para você fazer o controle. Então, o controlar isso vai te dar segurança e você vai poder corrigir a rota, né? A sua rota. Enquanto se você está se desviando um pouquinho da rota, você vai poder lá e ajustar e tal. Isso vai te ajudar bastante. Então a função do orçamento basicamente é essa. Uma das etapas mais importantes do início, ela te define muito o custo e o prazo que você vai ter esses valores em cada etapa da obra e permite você ter o controle, para não acontecer aquilo que a gente sempre fala lá. Me manda mais 10 sacos de cimento, me manda mais 5 rolos de fio, me manda mais não sei o quê. Eu preciso de mais dinheiro essa semana. Não tem. Você sabe exatamente, vai ter uma etapa, naquela etapa você vai ter que ter uma equipe adicional. Por exemplo, os eletricistas trabalhando na sua etapa. Você já sabe que vai ter aquela etapa, você já sabe que o material vai ter que estar lá, você já sabe que vai ter mais gente na obra. Então você tem tudo isso com antecedência. Então é uma grande vantagem, tá? Porque com o orçamento bem feito, você evita problemas futuros de ficar gastando tempo e energia administrando isso e você tem mais qualidade, né, nos seus serviços e realiza ele dentro do prazo. E aí não fica estendendo, porque uma coisa que faz uma obra encarecer, e muitas vezes as pessoas não percebem porque nunca talvez fizeram uma obra ou nunca performaram bem uma obra, né? Quanto mais tempo você levar para fazer a sua obra, mais você vai acabar gastando. Quer dizer que eu tenho que fazer correndo? Não. Toda obra ela tem um tempo mais ou menos padrão de execução, que ela é bem plausível, né, de ser executada, 6 meses, 8 meses, né? Mas não dá para às vezes você fazer, eu vou construir uma casa em 2 meses. Até dá. A gente vê às vezes esses filmes aí que se constrói a casa em 24 horas. Mas você vê a quantidade de recursos que se gasta, né? Que não é o caso aqui que a gente está falando. Então depende muito do tipo da sua construção, de como você vai fazer. Mas 6 meses é um tempo suficiente para construir uma casa relativamente simples, né? Uma casa, por exemplo, igual essa aqui que a gente mostrou outro dia, né? É uma casa que você constrói em 6 meses, tá bom? Então é uma casa que tem, para vocês terem uma ideia, tem uns 68 metros quadrados, 2 banheiros, enfim, quarto, cozinha, essas coisas todas, tá bom? Então vamos lá. Se o orçamento é isso, como é que eu vou fazer esse orçamento, né? Para quem vai tomar o recurso que não tem, como eu falei, você vai tomar o recurso ou para comprar o imóvel pronto, você vai tomar um recurso. Isso é tomar recurso, tá? Você vai tomar um recurso para fazer a sua obra, aonde você é o gestor, você é o dono da obra, você é a construtora pessoa física, né? Você vai fazer a sua obra dentro do que você deseja, dentro do acabamento que você escolher, com as necessidades que você tiver e dentro da sua realidade financeira, beleza? Então tá bom. Para quem vai tomar recurso, na linha que a gente usa muito da Caixa, que tem, né, a aquisição terreno e construção, uma das planilhas de custos que é obrigatória, ela chama PFUI, que é a Proposta de Financiamento de Unidade Isolada. Essa planilha, eu tenho uma aqui, deixa eu só pegar aqui para vocês, ó, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Aqui é uma planilha de custo e ela é bem detalhada, tá?
ela tem etapa por etapa. Você fala assim, pô, mas não dá para mim ver, pessoal, ó, mas não tem problema, mas é mais para vocês terem conhecimento como é uma planilha. Cada etapa dela, né, cada etapa da obra, ela tá bem detalhada, tá bom? Então essa é uma planilha. Quando você faz essa planilha aqui, você vai ter que fazer uma lista de material completa, né? Porque tem muita gente que faz a lista de materiais simplificada, que é uma lista simples, faz só um projeto arquitetônico, aí a pessoa vai lá, faz um projetinho hidráulico, um elétrico e tal, e segue a vida. Pessoal, se você não pode medir, você não pode nem controlar e nem melhorar. Então, você ter uma planilha sim de materiais completa, ela vai te preencher isso aqui, que vai te ajudar muito a nortear e ser os seus pontos de controle, os seus checkpoints, que nem a gente fala aqui, da sua obra. Então, vamos supor assim, eu vou ter que comprar blocos, a parte estrutural, né, blocos e a parte de tubulação hidráulica da casa. Quando você tem uma lista completa, você vai saber exatamente quantos blocos você vai comprar, quais são os tipos e tamanhos de tubos que você vai comprar. Isso te possibilita uma negociação mais adequada, você sabe. E aí não tem aquela assim, manda mais 1000 blocos, né? Porque às vezes, se você comprar uma viagem fechada de um caminhão, é claro, depende um pouco do tipo de bloco que você vai usar. Vamos supor que caiba 5.000 blocos numa viagem fechada. E na sua casa vai usar 4.800 blocos. Às vezes faz mais sentido que você vai negociar melhor, que você faz uma viagem fechada, é um frete só, vem lá para sua obra. Mas eu não vou cuidar disso. Então tá, quem vai cuidar para você, seja o seu construtor, a sua construtora, o seu empreiteiro, o seu pedreiro, enfim, quando ele pedir o material, precisa ver quem vai fazer a compra, né? Ele vai saber negociar isso para fazer. Por quê? Lembrando que quem paga o material é você. O material sempre sai do seu nome, né? E você paga, a menos que você faça por empreitada global, onde você fechou um preço único, aí a construtora compra todo o material e você só recebe e paga, tá bom? Então a lista completa. Então ela não pode ser a simplificada. A simplificada é o que a galera faz de modo intuitivo aí, né? E é onde você tem muito problema, que você é muito fácil sair da rota. Imagina um avião que se desviar 1 grau só da rota, aonde ele vai sair? Ele vai sair aqui do Brasil e vai parar lá na África, tá certo? Então não dá para desviar da rota, tá? Então uma planilha de orçamento, aí eu fiz de uma maneira muito simplificada, tá? Porque senão seria muito difícil eu explicar todos os detalhes dela. Mas de uma certa forma ela é dividida em custos diretos e indiretos, tá bom? Você fala assim, mas eu tenho que saber isso? Quando você preenche isso aqui você vai saber, tá? O custo direto, o que é? Praticamente mão de obra, é quanto você vai gastar de mão de obra, né, de serviços em cada etapa. Isso tanto está envolvido a parte de pedreiro, por exemplo, se você for contratar alguém para colocar gesso, passar gesso na sua casa, se for uma pessoa que vai pintar, isso para você que vai fazer a administração direta. Se você vai contratar um construtor, uma construtora que vai executar a sua obra, ela vai ter que te dar isso. Então você tem que cobrar, olha, eu quero aqui a relação. Então ela vai te dar, porque isso aqui é muito usual. Ela precisa, inclusive, para fazer o orçamento que ela vai dar o preço para você. Então ela tem quanto ela vai gastar de material, de mão de obra, ela sabe todos os materiais que ela vai gastar e você tem que ter essa lista, tá? Você tem que ter essa lista. E também ela coloca os custos de equipamento. O que é equipamento? São os equipamentos que são utilizados na obra. Por exemplo, andaime, betoneira. Aqui entra também os EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Aí isso vai ficar por conta da construtora ou por sua conta, é uma questão de contrato, né? A gente falou bastante isso nos episódios da série, né? Para você não ter problema. Isso é um obstáculo, então um atalho é justamente você fazer um bom contrato, tá certo? Então vamos lá.
E os custos indiretos são os custos se você contratou alguém, aquela pessoa que você contratou, ele tem um custo administrativo, porque ele precisa pagar funcionário, ele precisa recolher imposto, ele tem contador, tá certo? Ele tem que fazer seguro, né? Porque é muito comum as pessoas falarem assim, eu vou fazer com o pedreiro que é mais barato, tá tudo bem, né? Agora aqui você aprendeu nesses 10 episódios aqui, que você tem que tomar cuidado com alguns relacionamentos. Né? Eu falo isso porque eu e minha esposa é mais ou menos assim, a gente divide, né? Quando vai fazer compra, a gente faz compra uma vez por mês, né? Porque a gente vai no atacadão, nesses lugares aí que vende mais em atacado e tal, né? E ela cuida da lista do material de limpeza e eu cuido da lista da parte básica. Aí a gente faz as listas e aí a gente vai lá, junta tudo, a gente checa e compra tudo que precisa, tá bom? Então aí são as etapas que a gente tem da obra, você vai ter uma lista e também os nossos alunos recebem planilhas, né? Onde cada etapa dessa, só para vocês terem uma ideia, que é uma obra tal, né? Mas cada etapa dessa tem o valor da medição, quanto você vai gastar. Isso aqui, pessoal, é uma coisa tão... planilha de Excel, só que ele é uma junção, tá? Ó, tá vendo? Tem essas planilhas. Ele é uma junção de tudo que você precisa ter na sua obra. Aí você fala, nossa, mas eu preciso tudo isso para fazer uma obra? Bom, se você não quer andar no escuro, que nem à noite, tá dirigindo à noite com o farol queimado, eu aconselho você fazer. Porque o risco de você sair, fugir do seu orçamento, escapar do seu controle alguma coisa é muito maior. Você está meio que voando às cegas, tá? Então, você tem uma parte do parâmetro, né? Então, se não fosse tão importante, o avião, né, que a gente falou agora, não teria tantos instrumentos ali para fazer, tá? Pô, mas quanto custa fazer isso? Pessoal, é aquele conceito, assim, é uma coisa que até quem quiser me ajudar, fala lá e põe lá, posta na caixinha, põe as perguntas lá, que o pessoal acha que fazer da forma intuitiva, contratando tudo tal, sem ter conhecimento é mais barato. Aí você fica à mercê, né, de tudo que foi falado para você. É como você não conhecer nada, né? Eu lembro de uma propaganda, né? Talvez quem é mais novo não lembra, mas existia uma propaganda, a mulher chegava na oficina, né? O cara falava, vai ter que consertar a repimbela da parafuseta, tá certo? Cara, e a mulher ia lá e dava um show, não, que é isso, cara, isso aqui, aí o mecânico lá, né, tomava um susto. Quando você souber isso, na hora de você vai contratar melhor. Porque, olha, quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, as pessoas te perguntam qual é o seu currículo, aonde você trabalhou, qual a experiência, os seus resultados, elas te perguntam uma série de coisas, não perguntam? Por quê? Porque elas querem saber, elas querem medir o nível de conhecimento que você tem. Numa planilha dessa, quem você for contratar, se o cara chegar com papel de pão, tá bom, pode contratar, mas é o que você vai ter também, né? A qualidade do serviço. Porque essas coisas, na realidade, todo mundo que trabalha com obra é quase dever ter, né? São software que tem no mercado, você não precisa saber, mas você precisa receber. É a apresentação do trabalho. A gente discutiu muito num dos episódios, né, de como você escolhe o melhor profissional, o profissional mais adequado para fazer sua obra, e uma dessas tá como ele apresenta o orçamento, tá bom? Então isso na realidade custa? Não, cara, ele tem que te dar, né? Então se ele não te dá, é a mesma coisa que você for comer no restaurante e o cara quiser te cobrar por te dar o prato, né? Não tem, cara, já tem que dar esse negócio, ele faz parte do pacote de contratação, tá bom? Então, tira um pouco essa crença aí limitante que esse negócio é caro, que vai ficar... Não, cara, ele tem que fazer, faz parte do trabalho de quem você vai contratar. Ah, mas a pessoa que não sabe, que eu vou contratar não sabe fazer. Então tá, contrata você alguém, né, que saiba fazer, tem vários profissionais, engenheiros, aí, arquitetos,
e saiba fazer, mas eles têm que estar tudo alinhado, tá bom? E aí, o que o pessoal fala muito pra mim, né, quando eu falo isso nos atendimentos que a gente faz, né, fazia, né, agora não faz mais do presencial, né, sabe? Que pode ser só uma lista estimada? Olha, poder pode, mas você vai ter problema e não vai saber corrigir a rota. É aquele negócio, desviou pra cá, você não sabe que tem que voltar pra onde você estava. Então, e é o que muita gente faz, né? Vou construindo como eu posso. Tá bom, vai construindo como você pode, você vai gastar mais do que se você fizesse certo, né? Custa caro? É aquilo que eu estava falando. Não custa. É só você pedir porque faz parte do pacote de fornecimento, né? E normalmente, às vezes as pessoas confundem quando contratam uma obra por empreitada global. A pessoa que contratou fala assim, eu vou te cobrar X mil reais para fazer a sua casa. Tá, mas o que está embutido lá? Qual é o escopo? Como é que fica o material? Quem vai comprar o material? O cara fala, não, eu te passo ali se você compra. Tá, mas quanto você sabe quanto que tem que gastar? Ele sabe quantos metros cúbicos de concreto ele vai usar? Ele sabe quais são as ferragens? Ele fala assim, me manda 10 barras de 3/8 aqui. Meu, quem está pagando é você. O que a gente ensina aqui é justamente para você não ser enganado, para você não gastar mais dinheiro, para você conseguir chegar no sonho da sua casa ideal, da sua casa dos sonhos, da melhor forma possível. Então eu tô te levando, pegando na mão, tô te levando lá e te dando esses pontos todos. Eu sei, pessoal, é um assunto bastante extenso, ele tem bastante coisa, mas aquilo que eu te falei, se eu te der 20%, se você conseguir absorver 20% de conhecimento, você vai ter 80% de resultado, tá? E isso para você não imagina o ganho que você tem no final, tá bom? E pra gente aqui avançar aqui, eu fiz a outra parte, né? Como é que, a coisa que eu falei aqui, né? Como é que a maioria faz? Contrata um profissional, seja arquiteto e engenheiro, e tem que contratar mesmo, né? Se não for uma construtora que já te fornece o pacote completo, e ele vai fazer um projeto, aí você vai correr lá para aprovar na prefeitura e tudo mais, e te dá uma lista simplificada e segue a vida. E você contrata alguém para executar. Essa é a maneira que o pessoal faz muito, né? Pega só a lista preliminar e vai lá, vai embora. Às vezes faz um contratinho e fala assim, responsabilidade trabalhista da pessoa. Mas se você não tiver todas as comprovações mensais, tiver qualquer problema, aquilo que eu sempre tenho falado, você responde porque você é o dono da obra. Então isso aí é um outro ponto cego que eu vejo muita gente falhar muito e é uma dor muito grande quando dá, porque quando dá problema, para consertar é difícil, né? É igual o cara que fuma a vida inteira, né? Quando dá problema é difícil consertar, tá bom? Então como é que a gente faz? Bom, então vamos lá, vamos agora entender como é que faz, como é que se deve fazer, assim, a melhor forma de fazer. Você vai pegar todos os projetos, você vai pegar o projeto arquitetônico, o projeto elétrico, o projeto estrutural, o projeto hidrossanitário e você vai, o profissional que vai fazer para você, ele vai compatibilizar, ele vai fechar tudo para ver se não tem nenhuma coisa com interferência com a outra, se não tem nada repetido, ele compatibilizou. Quando ele fez isso, ele sabe exatamente tudo que vai na sua casa. E aí, ele vai dividir a sua obra em etapas. Então eu vou fazer a etapa de mobilização, a etapa de fundação, a etapa de alvenaria, etapa de cobertura, etapa de acabamento, ele vai dividir em etapas. As etapas serão divididas conforme o prazo que você vai estimar. Quando faz via contratação com recurso do banco, o que acontece? Você já tem que fazer isso, tá? E aí você vai poder fazer uma lista de material, lembra que eu mostrei a lista separadinhas? Então aí você vai ter as listas separadinhas e a lista total. Por que a gente dá as duas, né? Eu acho que você pode pedir. Se você tiver só a separada, tá tudo bem também, tá? Não tem muito problema. É que tem materiais que às vezes vão repetir nas outras listas e às vezes você pode perder um pouco de eficiência na compra. Por exemplo,
Você pode ter uma etapa que você precisa de blocos numa primeira etapa, ou cimento. Vamos pegar o cimento numa etapa, cimento na outra, cimento na outra. Às vezes você fazer uma negociação e comprar em 2 vezes, ou pagar de uma vez e pedir para entregar em 3 vezes, vai fazer mais sentido para você. Porque a compra, ela também faz parte da performance da obra. Também faz parte de saber. Porque tem técnicas de negociação, é a mesma coisa que se você não conhece, isso você pode sim delegar, mas você tem que saber controlar, tá? Para não delargar. Delargar é o cara faz, cota, você não sabe se aquilo está de acordo, você não sabe qual é o tipo de cimento, você não sabe qual é o MPA do seu bloco, você não tem muita informação, aí você fica balizando só por preço. E aí às vezes você nem sabe direito se aquele preço tá bom, tá? Então agora, né, como eu sempre faço, vou dar uma dica aí para vocês, tá? Mas puxa vida, como é que eu faço então? Eu tenho que fazer tudo isso, né? Tem que fazer tudo isso, que é a parte do pilar, lembra dos 3 pilares? Eu falei clareza, método e planejamento, né? A gente já falou um pouco como é a clareza, a gente falou do método, e a gente agora está batendo muito nessa parte agora que é o planejamento. Então a dica que eu dou hoje, para você ter uma estimativa de quanto será o seu orçamento da obra, para aí sim você quando receber, saber, porque às vezes você, mas se eu pegar tudo isso, será que está certo? Tem que ter uma maneira de você saber de uma forma bem simples, até um pouco antes de você até iniciar as cotações, que é basicamente o seguinte, você vai entrar, todo estado tem uma tabela que chama SINAP. Tem umas que é CUB, tem várias. Eu estou falando do SINAP porque ela está linkada, que é a tabela que usa para fazer. Ela dá sempre o preço do material mais mão de obra, já unidos com os encargos e tudo mais. Então é um valor muito factível de ser executado, tá? É muito difícil falar, olha, o SINAP fala 100, você não consegue executar com 100 aquela tarefa. Normalmente você consegue executar dali para baixo, então é uma coisa um parâmetro bastante bom. Lá você tem que definir, né? Você entra, essa tabela ela está disponível na internet, gratuita, é só entrar no Google aí, você vai achar. Você vai discutir o tipo de construção da sua casa, então residencial, né? O número de pavimentos, se ela é térreo, se ela é um sobrado, se ela tem 2 pavimentos, né? Então para quando é térreo é 1 pavimento, quando é um sobrado é 2 pavimentos, né? Porque a gente aqui não está discutindo construir prédio, né? Às vezes é difícil ter 3 pavimentos, às vezes quando tem um terreno ou com um declive, que você faz uma parte embaixo, aí pode ter um segundo ou um terceiro pavimento, tá bom? O número de dormitórios e o padrão de acabamento. O padrão de acabamento lá só tem 3 tipos, tá? Que é o baixo, normal e o alto. Então você tem que definir o baixo, é aquele padrão bem econômico, o normal é esse normal que a gente está acostumado aqui e tal, para casa lá, e o alto é o alto padrão, onde você vai colocar talvez aqueles porcelanato babladão, vai colocar granito que custa R$500 o metro e tal, esse é o padrão alto, tá bom? Aí você vai saber. Então você vai pegar a área construída, que você imagina, se você já não tem um projeto, às vezes tem um esboço, tal, vamos supor que a sua casa tenha 100 metros quadrados, certo? Só dando um exemplo aqui. Essa tabela, ela te dá o custo por metro quadrado conforme essas informações que você preenche. Então é muito simples, pessoal, preenche lá, sai, tá? Então vamos supor que a sua seja um padrão normal, padrão médio, padrão assim comum. Vamos supor que seja lá, por exemplo, R$1.500 o metro. E a gente vai fazer uma semana, a partir de 6/7, uma semana onde eu vou fazer 3 aulas, onde eu vou explicar passo a passo como você faz a construção da sua casa. Se você quiser conhecer mais, vai ser disponibilizado um link, você se inscreve aí, você se inscreve, né? Vai aparecer lá, entra na nossa página, clica na bio, vai te levar para um link, você se inscreve e lá a gente vai te dar todas as informações de horário, dia direitinho, né? As aulas vão ser feitas, vai ter uma comunidade exclusiva para o pessoal que vai participar, lá a gente vai estar respondendo todos os dias aí as dúvidas e tal, e a gente vai estar fazendo, tá bom?
E depois, para quem quiser, mais para frente, no dia 13/7, a gente vai ter aí uma turma nossa aí dos alunos que a gente tem, né? Eu chamo muito de aluno porque agora a gente está ajudando o pessoal de uma forma para quem você que precisa mais se aprofundar e vai performar melhor, tá bom?